Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Vai aquietando a tua alma aí, vai deixando o teu coração em paz. O pessoal está se organizando aqui agora para a palavra. Este é o momento, não que os outros momentos do culto não sejam importantes, amém? Mas este é o momento que se destaca no nosso culto, o momento em que a palavra de Deus vem sobre nós, o momento em que a realidade de Deus toca as nossas vidas. Nós fomos poderosamente impactados durante a adoração, nós fomos poderosamente impactados durante os dízimos e ofertas. Deus recebeu essa adoração. Existe mais uma porção aqui nessa noite para ser derramada sobre as nossas vidas. Existe um tempo em que nós vamos até a presença de Deus porque nós desejamos encontrá-lo. Existem outros momentos que são santa convocação. O que é uma santa convocação? É Deus nos chamando para estar na presença dele. Nós fazemos uma vez por mês o nosso culto de ceia. Caso você não saiba, o primeiro domingo do mês é culto de ceia aqui na igreja. E esta é uma santa convocação. Deus nos chama para sentar na mesa com ele. Existem momentos que nós vamos até ele buscá-lo. Esse é um momento que Deus fala: ei, eu quero me encontrar com você. Eu quero que você sente na mesa comigo. Eu quero que você ouça aquilo que eu tenho para falar sobre a tua vida. Eu quero te ministrar, eu quero te tratar, eu quero te curar. Eu quero manifestar a minha glória sobre a tua vida. E eu creio que é isso que Deus está fazendo no meio de nós nessa noite. Eu creio que é isso que Deus posicionou cada um de nós aqui nessa noite, para que venha algo novo sobre nós. Uma porção de renovo, uma porção de restauração, uma porção de fé, uma porção de certeza, uma porção de intrepidez na presença dele. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa a glória de Deus vir sobre o teu coração. Amém? Em nome de Jesus. Antes de ler o texto, vamos orar? Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Senhor Jesus, diante da tua presença, Pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós sabemos que o Senhor nos chamou. O Senhor nos predestinou, Senhor, para sermos vasos de honra. O Senhor nos chamou antes mesmo de nós termos entendimento de quem nós somos. Nos separou, Senhor, de todas as coisas, nos separou do maligno, nos separou do pecado, e nos trouxe para um lugar de justiça, nos trouxe para um lugar de perdão, nos trouxe para um lugar onde o teu amor, onde a tua glória se manifesta. E que seja renovado isso sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor Jesus. Eu declaro a cada coração, Senhor, que está amargurado agora, que está ferido por aquilo que eles viveram ou que fizeram contra eles. Não importa o motivo, Senhor, da amargura, não importa o motivo de terem sido endurecidos. Eu te peço nessa noite que sejam quebrantados pelo teu maravilhoso amor, que sejam quebrantados pela tua maravilhosa graça, pela tua presença que nos restaura, que nos salva, que nos transforma. Espírito Santo de Deus, vem manifestando algo poderoso no meio de nós nessa noite. Que não seja eu ministrando aqui, Senhor, mas seja a tua palavra. Se existe algo na minha anotação aqui que não vai de acordo com a tua vontade, Senhor, eu te peço que o Senhor altere e transforme. Que cada palavra que saia do teu altar nessa noite seja a tua vontade, seja a tua palavra. Que o teu reino se manifeste aqui, Senhor. Que o teu reino se manifeste aqui no nosso meio. Que a tua glória se manifeste no nosso meio. Que a tua presença se manifeste aqui nessa casa, Senhor. Nós abrimos mão de tudo agora nesse momento, para que somente a tua glória seja feita e seja manifesta aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor aí no seu lugar? Deus é bom, amém? Deus é maravilhoso. Abre a sua Bíblia comigo. Peraí. O tema da mensagem de hoje é Terra Santa. Estamos pisando em solo sagrado. Estamos pisando em uma terra santa. Amém, queridos? A gente vai ler a parte de Êxodo ali onde Deus fala para Moisés tirar as sandálias, tá bom? Mas por enquanto,
Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, versículo 28. Nós estamos pisando em terra santa, não pelo lugar onde nós estamos, mas por quem está aqui. Aquele que vive está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. A glória de Deus está se manifestando em nosso meio. Esse é um momento de nós reconhecermos aonde nós estamos. Esse é um momento de nós reconhecermos a autoridade e a grandeza de Deus. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração nessa noite. Vamos lá então. Deixa eu te dar um contexto, vai. Deixa eu te dar um contexto. Tenho muita coisa para dizer, tenho muita palavra aqui para falar, mas deixa eu já te contextualizar o que está acontecendo. Eu estava lendo a carta de Paulo essa semana aos Romanos, e eu falei assim: meu Deus, Paulo começa o primeiro capítulo extremamente agressivo. Ele solta os cachorros em cima da igreja de Roma. Ele pega pesado nos pecados, nas falhas, mas ele não bate com as suas palavras com a intenção de entristecê-los ou diminuí-los, porque conforme você vai entrando na carta aos Romanos, você começa a entender o grandioso e poderoso amor de Deus. Nós vemos aqui uma frustração de um apóstolo, de um pastor, de uma igreja, tentando trazer o seu povo para dentro da presença, e às vezes as palavras dos nossos corações, elas cortam, elas machucam, elas ferem ali inicialmente, mas elas não são enviadas com a intenção de trazer maldade aos nossos corações, mas pelo contrário, cortar aquela parte que é má de dentro de nós, para que nós possamos ver a glória de Deus com todo o amor e todo o carinho. E o Espírito Santo está trazendo o amor infalível de Deus sobre as nossas vidas nessa noite, um amor que transborda nos nossos corações, uma graça que nos capacita, que nos ensina, que nos preenche mais uma vez. Romanos capítulo 1, versículo 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Olha isso aqui, amados. A gente vai ler mais um pouco, tá? Deixa sua Bíblia aberta aí. Ele está falando aqui sobre pessoas que cometem todo tipo de atrocidade, de pecado, de coisas horrorosas. Ele começa a listar os pecados, ele começa a listar situações em que o mundo está entregue. E Paulo, ele dá ali um diagnóstico sobre tudo aquilo que está acontecendo. Ele fala assim: por causa dessas pessoas considerarem conhecer a Deus algo inútil, ou viver a vontade de Deus algo inútil, Deus os entregou à sua inutilidade. Olha só. E aqui nós não estamos falando de pessoas que não conhecem a Deus. Nós estamos falando de pessoas que conhecem a Deus, mas escolheram rejeitá-lo. Eles ouviram a palavra de Deus, eles sentiram a presença de Deus no seu coração, eles tiveram uma experiência com a glória de Deus, mas eles se afastaram, considerando que viver a vontade de Deus não era algo que os beneficiaria. Estão entendendo isso aqui, amados? Precisamos entrar nessa realidade. Quando nós aprendemos que nós estamos em solo sagrado, quando nós aprendemos que nós estamos pisando em terra santa, nós entendemos que não existe nada que se desperdice na presença do Senhor, que não existe nada mais prazeroso, que não existe nada mais completo do que estar na presença do nosso Deus, do que estar diante da glória de Deus. Nós vivemos o que o Salmo 84 diz: melhor é um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar ou em qualquer outra inutilidade. Melhor é a presença do Senhor, que atrai graça sobre a minha vida, que atrai glória sobre a minha vida, do que qualquer outro lugar. Vou continuar lendo o texto que eu já me empolguei. Versículo 29. A vida dele se encheu de toda espécie de perversidade: pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofocas
espalharam calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos seus pais. Eu gostei dessa parte de inventam novas maneiras de pecar, que é uma coisa que a gente vê muito no mundo, amém? Só um adendo aqui. Não têm entendimento, quebram as suas promessas, não mostram afeição sem misericórdia, sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las, e o que é pior, incentivam outros a fazê-lo. Amados, a palavra de fato é dura, e a palavra de fato ela corta os nossos corações para fazer uma separação do que é correto e do que é errado. Aqui está uma pessoa que teve a sua palavra, o seu coração ferido pela palavra de Deus ao longo dessa semana, quando eu li esse texto. Porque muitas vezes nós rapidamente, facilmente julgamos as pessoas lá fora por situações que eles estão passando, por aquilo que eles estão vivendo. Olha só como a vida desse cara está arrebentada, olha isso. Aí a gente profere juízo, né? Esse cara é um vagabundo, esse cara é não sei o que. A gente começa a usar palavras ali duras demais. E aí nós falamos assim: não vou confiar em ninguém mais, eu não confio em mais ninguém, eu confio desconfiando. Amados, Jesus nunca nos chamou para a desconfiança, Jesus nunca nos chamou para reter amor. Mas mesmo que sejamos ali machucados, mesmo que sejamos ignorados, nós derramamos amor e confiança para o nosso próximo. Na última ceia, e essa é uma noite de ceia, então eu quero mencionar isso, Jesus ele lava os pés de todos os apóstolos. Eu não sei aquilo que vocês pensam, consigo entender muito pouco de como Jesus pensa daquela forma, mas eu humildemente acho mais fácil lavar os pés de João do que lavar os pés de Judas. Estão entendendo aqui, amados? Nós proferimos muito juízo, mas nós esquecemos que nós já estivemos nesse lugar aqui, e o nosso Pai nos tirou desse lugar. Ele nos justificou, Ele nos transformou. Tudo aquilo que a gente fez de errado lá atrás, Ele fala assim: isso aqui não existe mais, você é uma nova criatura agora. Eu não quero que você se entristeça por receber uma palavra dura, como essa palavra que vem do apóstolo Paulo aqui através do Espírito Santo, mas eu quero que você olhe para a sua própria vida e diga assim: eu preciso sair desse lugar, eu preciso estar distante desse lugar, eu preciso honrar a terra santa que Deus me colocou. Esse texto ele escreve o estágio final de alguém que começou tratando o extraordinário como o ordinário. Não entendam errado quando eu falar ordinário, eu não estou ofendendo, na verdade é comum, ordinário é comum, amém? Algo normal. E muitas vezes nós olhamos para aquilo que é poderoso, para aquilo que é sobrenatural, para a glória, e nós passamos a nos acostumar com a glória de Deus. Nós passamos a nos acostumar com o extraordinário, passamos a nos acostumar com as coisas e tratamos como se fossem coisas comuns. Paulo não diz que eles rejeitam a Deus de imediato, ele diz que é algo progressivo. Ele diz: eles não se importaram. Isso aqui é perigoso. O problema não começa numa rebeldia aberta contra Deus, mas o não se importar com as coisas de Deus que nós nos importávamos no começo. Começa com indiferença. O culto já não mexe mais com o coração, a presença de Deus já não impacta mais, a gente já não tem mais aqueles arrepios na presença de Deus. A palavra já não nos confronta mais, o altar já não nos emociona, e aí o extraordinário deixa de causar reverência dos nossos corações. O coração começa a se endurecer. E eu costumeiramente olho para minha esposa e falo assim, dando ali umas 4 horas, 5 horas, está chegando a hora do culto, antes da gente sair de casa, a gente está se trocando, se arrumando. Eu estou nervoso, eu estou com medo do que eu vou pregar hoje, eu estou ali temeroso diante da presença de Deus. O estômago começa a embrulhar, a mão começa a tremer, a ansiedade bate,
porque nós não estamos aqui para fazer algo que é normal, não estamos aqui para fazer algo que é comum, nós estamos aqui para representar a glória de Deus, amém, amados? Para receber a glória de Deus, ser o canal da glória de Deus. Quando o nosso joelho para de tremer diante da presença do Senhor, nós estamos longe daquilo que o Senhor tem para nós. Eu não estou aqui para me recomendar a mim mesmo, mas quando as nossas mãos param de tremer, quando ler a Bíblia não nos arrepia mais, não chacoalha mais o nosso coração, não arranca lágrimas dos nossos olhos, de dizer: olha como eu estou errado, olha como eu preciso ser transformado, olha como eu preciso melhorar na presença de Deus. Não que eu esteja olhando para uma multidão de pecadores, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou olhando para uma multidão que foi justificada pela graça de Deus e que se arrepende dia após dia na presença do Senhor. Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, amados? Isso aqui foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. Quero apresentar duas pessoas para vocês. Eles estavam no altar, só que eles já não eram mais impactados pelo altar. Eles tornaram aquilo que era poderoso de Deus em algo comum. 3 vezes em Romanos 1 aparece a expressão: Deus os entregou. E não é que Deus os amaldiçoou, Deus castigou, amém? As pessoas falam essa frase: ah, Deus castiga. Calma aí, amados, segura aí o seu juízo quando você vai falar esse tipo de coisa. Mas aqui nós vemos Deus entregando pessoas às suas próprias inutilidades, às suas próprias concupiscências. Pessoas que deliberadamente decidiram rejeitar o Senhor. Eles escolheram rejeitar o Senhor. Você está entendendo isso? Eu conheci a Deus, eu tive uma experiência com Deus e eu fui para outro lugar. Eu virei as minhas costas para o Senhor. E eu não estou falando de você sair da igreja, eu não estou falando de você deixar de vir no culto, eu estou falando de você abandonar a glória de Deus. Mas ao mesmo tempo, se você está caminhando com Deus, você está no meio do povo de Deus, amém? Faz parte, nós entendemos isso. Deus não empurra ninguém para o abismo, Ele apenas entrega a pessoa ao que ela insiste normalizar. Pelo contrário, Deus está te puxando o tempo todo: volta daí, sai daí. Jesus o tempo todo está guerreando, intercedendo à destra de Deus Pai: não, filho meu, volta para a presença, volta para aquilo, eu estou mostrando a minha graça, eu estou mostrando a misericórdia, eu estou mostrando o meu perdão, volta. Quando alguém insiste em tratar o santo como comum, chega um momento em que Deus simplesmente diz: então viva sem o peso da minha presença. Isso aqui é extremamente pesado, amados. Isso tem que gerar realmente um temor verdadeiro no nosso coração. Eu creio que é a coisa mais assustadora que pode acontecer com qualquer um de nós, porque o juízo mais severo, ele não é o fogo, mas a ausência da presença gloriosa de Deus. Porque mesmo havendo fogo, nós sabemos que na presença de Deus nós não seremos queimados. Uma das maiores dores aqui é viver sem a presença, sem a glória. O próprio Cristo experienciou a ausência da presença de Deus, para que nós não tivéssemos que experienciar. Sabe quando Cristo está pregado no madeiro, as suas últimas palavras envolvem: meu Deus, por que me abandonaste? Porque ele sentiu o peso do abandono, aquilo que era para vir sobre nós, que pecamos, que erramos. Deus tira a mão dele da presença de Cristo ali. E ele teve uma experiência do abandono, para que nós não tivéssemos a experiência do abandono. Estão entendendo aqui comigo, amados? Romanos 1:28 diz assim: uma disposição, uma mente reprovável. A queda começa no pensamento, é progressivo, como eu disse, não é tão sério assim, não é tão importante assim, todo mundo faz. Depois ele começa a normalizar aquela questão: eu faço porque todo mundo faz. Olha, tal irmão lá, o pastor tal fez isso, tal pessoa fez isso, eu faço também, eu posso fazer também. Depois vira: eu não vejo problema nisso, eu acho que todo mundo deveria fazer. Começa a achar normal, começa a achar corriqueiro.
e passam a incentivar as outras pessoas a realizarem as obras erradas. Esse é o caminho da queda. Romanos 1,32 diz: não somente as praticam, mas aprovam aqueles que as praticam. Esse é o problema. Quando nós estamos começando a aprovar as pessoas a praticar o mal, aplaudir as pessoas na prática do mal. Esse é o nível mais profundo de insensibilidade espiritual. Já não é apenas praticar, é celebrar. Não é apenas errar, tropeçar, mas defender o erro dos outros. Isso é exatamente o oposto do temor. Porque o temor diz: eu posso até cair, mas eu não vou celebrá-lo. Eu não sei aquilo que você caiu, eu não sei a célula que você foi preso, talvez pelos seus pecados ou por aquilo que fizeram contra você. Mas uma coisa você precisa entender nessa hora: não celebre a lama que você caiu e não decore as suas celas. Amém, amados? Não decore a sua prisão. Eu vou dar uma ajeitadinha, vou colocar uma florzinha aqui, vou arrumar um pouco para que essas cadeias não fiquem tão ruins. Deus tem liberdade para cada um de nós. Não celebre a lama, não busque conforto no meio da sua prisão. Deus quer que você saia desse lugar. Romanos 1 não é um texto sobre pecado, simplesmente é um texto sobre uma insensibilidade progressiva a Deus. Essa é uma linha invisível entre o extraordinário e o ordinário. Romanos, o perigo ali é perder o discernimento do fogo, da presença, da glória. E ser entregue é pior do que ser confrontado, porque quando Deus ainda confronta, é misericórdia. Deus sempre levanta alguém para nos confrontar. Deus sempre levanta alguém para te dizer antes de você cair. Eu preguei no culto passado sobre Pedro, não é? Ele errou ali, e Deus fala: antes de você... Desculpa, quando você me negar 3 vezes, antes de você fazer, deixa eu te falar, quando você me negar 3 vezes, o galo vai cantar para você saber. Deus sempre avisa antes. Deus coloca sinais ao nosso redor. Deus nos mostra. E ser entregue é pior do que ser confrontado. Não deseje ser entregue às suas próprias concupiscências e suas inutilidades. Não olhe para as coisas que não deveriam estar na sua vida como coisas comuns. Quando Deus entrega, já é consequência daquilo que a gente plantou. Não deixe isso acontecer sobre a tua vida. Romanos 1 nos chama a preservar o temor, preservar a consciência, preservar o valor da presença, preservar a sensibilidade ao Espírito Santo. A igreja não pode se acostumar com o pecado, com a frieza, com a irreverência, com a banalização do altar. Nós não podemos nos sentir confortáveis no momento em que as coisas estão sendo feitas da forma incorreta. Tudo começa pequeno e termina em insensibilidade. O extraordinário não é direito, mas é graça de Deus sobre nós. Eu não tenho nenhum direito de dizer: Deus, agora derrama a tua glória sobre a minha vida. Eu não fiz por merecer nada da glória de Deus vindo sobre mim. Eu não tenho direito de viver o extraordinário. É pela misericórdia e graça do Senhor que nós vivemos isso. Então valorizemos, porque nem eu, nem vocês, nenhum de nós trabalhou e conquistou isso. Quem fez todo o trabalho foi Cristo Jesus. Nós simplesmente somos herdeiros de uma herança que nós não tínhamos direito. Estão aqui comigo ou não? Está muito silenciosa essa igreja pentecostal, eu estou achando. Tudo começa no pequeno e termina na insensibilidade. Que nós possamos observar se existe algum tipo de insensibilidade nos nossos corações. Abre a sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 10, versículo 1. Agora eu vou começar a pregar, tá bom? Essa foi só a introdução. Levítico capítulo 10, versículo 1 até o 3. Quem achou? Diz amém? Amém.
Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e a salpicaram com incenso. Isso aqui não estava na lei, tá bom? Essa ação que eles tomaram aqui não estava na lei, tá? Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor declarou: mostrarei a minha santidade entre aqueles que se aproximam de mim, mostrarei a minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Amados, eles fizeram algo errado. Nós podemos pensar que o juízo ali foi muito agressivo da parte de Deus. Por que Deus precisava devorá-los através de um fogo consumidor? Por que Deus precisava removê-los de uma forma tão agressiva, tão intensa? Porque eles pararam de valorizar o extraordinário de Deus. Eles foram apresentar uma adoração de qualquer jeito. Não era nem o padrão, não era nem da forma que Deus tinha planejado. Estava totalmente contrário à palavra do Senhor. Era algo inventado da mente deles ali. E a própria palavra demonstra aqui que não era de acordo, diferente daquilo que Deus havia ordenado. Vocês estão entendendo isso aqui, amados? Há momentos em que Deus nos coloca em lugares que não foram conquistados por mérito, mas concedidos por graça. Esses homens estavam dentro da presença de Deus não pelo mérito deles. Eles não tinham mérito para estar lá, era a graça de Deus sobre a vida deles. Nunca trate coisas extraordinárias como ordinárias. Não se acostume com as portas que Deus abre para você. Vou falar de novo. Nunca se acostume com as portas que Deus abre para você passar. Nunca se acostume com a honra que Deus te dá nos lugares que você entra e que você sai. Nunca se acostume com as mesas que Deus te permitiu sentar. Continue as tratando como extraordinárias. Continue tratando cada oportunidade, cada momento, cada culto, cada mesa, cada momento como aquilo que Deus preparou, terra santa. Agora que eu já conheço essas pessoas, já não faz mais tanta diferença. Eu admirava aqueles homens de Deus, mas agora eu os conheço. Agora até sei de alguns erros que eles têm. Não é tão mais importante assim. Não é dessa forma, amados. Eu comecei a ficar mais maduro agora. Eu já conheço as falhas dos meus pais. Eu vou desonrá-los agora, porque agora eu sei o que é melhor. Jesus ele já vai direto na raiz. Ele fala assim: quando você considera uma oferta como corbã para desonrar os seus pais, você está errando. Não apresente uma oferta para desonrar os seus pais. Não trate coisas extraordinárias como ordinárias. Não trate os mandamentos do Senhor como coisas comuns. Não se acostume com os ambientes que Deus te coloca. Estão aqui? O extraordinário de Deus nunca será o seu ordinário. O problema não é perder o extraordinário. O problema é se acostumar com ele. Olha a diferença aqui, amados. Levítico 9. Não vou ler aqui só para a gente ganhar tempo, mas depois você pode ler na sua casa, 9 e 10. Levítico 9, nós vemos esses dois homens, Nadab e Abiú. Eles estavam no altar, eles estavam servindo, eles estavam obedecendo, eles estavam participando do ambiente sagrado. Mas o que acontece no versículo 10? No capítulo 10? O que mudou de um capítulo para o outro? Eles estavam mortos. No capítulo seguinte eles morreram. O que levou homens que apresentavam sacrifícios corretos, que viviam em obediência, que viviam em reverência, que foram criados pelo seu pai Arão, que era o sumo sacerdote, o que levou esses filhos a morrerem de forma tão agressiva assim diante do altar? Porque de um capítulo para o outro da Bíblia eles foram mortos. Eles começaram a tratar o extraordinário como ordinário.
E para nós é apenas uma leitura de um capítulo para o outro, parece muito rápido, mas talvez não tenha sido tão rápido assim. Os dias foram passando, as semanas foram passando, a indiferença foi tomando conta do coração, a ausência tomou conta do coração deles. Eles começaram a se afastar, do altar. Eles iam, apresentavam a oferta de qualquer jeito e iam embora. Eles iam e faziam só porque tinha que fazer e iam embora da presença. Estão aqui comigo ou não? Amém. Até eles começaram a inventar formas de adoração. Eles estavam no mesmo ambiente, o altar não mudou, a presença não mudou, o chamado não mudou, mas o coração mudou. O ativismo faz a gente executar coisas sagradas sem coração. Que Deus nos poupe de uma geração boa de braço, mas ruim de coração. Levítico 10:3 diz assim: mostrarei a minha santidade àqueles que se aproximam de mim. Ele vai mostrar a santidade dele para aqueles que estão próximos. Ele vai se revelar glorioso diante daqueles que querem chegar na presença dele. Como nós chegamos na presença dele, como nós nos aproximamos diante dele. Temor não é medo, temor é reverência, temor é consciência. Não é simplesmente tremer diante de alguma coisa, mas ter uma consciência daquilo que pode acontecer. Abre a sua Bíblia comigo, em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Nós estamos pisando em solo sagrado. Nós estamos em um lugar diferente. Nós estamos em um lugar diferente. As regiões celestiais se movem, amados, quando existe reverência diante do altar do Senhor. Não é sobre quantidade, mas é bom ver uma igreja cheia de corações sedentos pela presença dele. Um desejo de pisar nesse lugar, um desejo de permanecer nesse lugar, uma consciência de que a presença de Deus é muito melhor do que qualquer coisa que eu tenha vivido no passado. Êxodo 3, versículo 1. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo, que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximando para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto: Moisés, Moisés. Aqui estou, Senhor, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor o advertiu: tire as suas sandálias, pois está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. A intenção de Deus aqui, amados, não era assustar Moisés. Até ele disse: não tenha medo, mas não se aproxima agora. Tira as suas sandálias primeiro. Tira primeiro as suas sandálias. Eu quero que você venha mais, mas eu quero que você venha do jeito certo. Eu quero que você me conheça, mas eu preciso deixar uns pedaços de você lá para trás. Eu preciso deixar uns pedaços de você lá no meio do caminho. Coisas que Deus não projetou que estivessem em nós. Deus está removendo. Tira as sandálias, esse lugar é uma terra santa. Continua vindo, mas venha consciente. Venha sabendo onde você pisa. No extraordinário a gente se submete, no ordinário a gente quer inventar as coisas. Nadab e Abiú, eles trouxeram fogo que Deus não ordenou. Eles inventaram um jeito ali de adorar, que era comum. Vamos fazer de um jeito diferente aqui para mostrar que eu sou da hora.
Moisés, tira sua sandália, vem com calma. Pisa firme onde você está pisando. Não é sobre ser rápido, não é sobre correr, não é sobre crescer muito rápido. Olha, eu preciso mostrar que eu sei, eu preciso compensar pelo tempo perdido. Jesus já compensou tudo o que precisava, amém, amados? Pisa consciente onde você está pisando. O solo sagrado é para você pisar com consciência. Não tenha medo, Moisés, não tenha medo, mas continua vindo, continua vindo. A revelação que veio sobre ele não era para puni-lo, mas era para santificá-lo. Nessa noite, igreja, nós estamos pisando em terra santa. Continua indo para a presença de Deus, continua se esforçando na presença dele, continua caminhando diante da glória dele, continua se arrependendo do que você tem que se arrepender, continua deixando para trás coisas que fizeram contra você, ou que você mesmo fez contra você, continua deixando coisas para trás, e caminha diante da presença dele. Não olha para trás, não deseja o passado, não deseja as coisas de trás, vai para a presença dele. Não precisa abrir, vamos ganhar um tempo aqui, Levítico 10, versículo 8 diz assim: então o Senhor disse a Arão: você e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Se o fizerem, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. Desenhem uma linha na areia e façam a distinção entre uma coisa e outra. E ele fala do vinho, ele vai e ataca algo direto. Nós entendemos que nós não devemos nos embriagar e ao mesmo tempo nós não devemos consumir nenhum tipo de bebida forte. Por quê? A lei de Deus para todo sacerdote era que ele não deveria se apresentar à presença de Deus tendo bebido alguma coisa. E Deus nos constituiu o reino dos sacerdotes. Isso aqui foi limitado para um grupo de sacerdotes naquele momento, mas Deus nos constitui reino dos sacerdotes. Abandona do meio de vocês tudo aquilo que tira sua sobriedade espiritual. Sobriedade física, o álcool, nós entendemos, isso é claro para nós. Mas tudo aquilo que tira sua sobriedade espiritual. Esse aqui é um texto muito poderoso para que nós possamos entender. Bebida não combina com a glória de Deus. Não é possível nós misturarmos as duas coisas, amém, amados? Mas não é esse o foco do que eu quero dizer para vocês hoje, embora faça parte. Deus proíbe sacerdotes de entrar embriagados na tenda do encontro, mas não só embriagados, porque Ele não fala exatamente da embriaguez, Ele fala: não bebam bebida forte antes de entrar na presença do Senhor. Amados, nós precisamos aprender a nos encontrar com o Senhor todos os dias. A responsabilidade desses sacerdotes é entrar na tenda do encontro todos os dias para ver a glória de Deus. Eu e vocês precisamos ir para a presença de Deus todos os dias. Qual o problema de estar embriagado? Se perde discernimento, se perde o julgamento, perde o controle, perde o limite. Sua boca fala um monte de bobeira, suas ações, elas são totalmente contrárias àquilo que Deus tem para você. As pessoas se tornam extremamente agressivas ou extremamente frágeis sentimentalmente. Afastemos de nós tudo que remove a nossa sobriedade. Tudo que pode trazer embriaguez espiritual tem que ser lançado fora. Mais um texto para corroborar isso, para você não achar que eu estou fazendo teologia de um texto só. Isaías 28, versículo 7. Agora, porém, Israel é conduzida por bêbados, que vacilam por causa do vinho e cambaleiam por causa do álcool. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte e ficam tontos por causa do vinho. Vacilam quando têm visões e cambaleiam quando pronunciam suas decisões. Suas mesas estão cobertas de vômito e a sujeira por toda parte. Amados, olha como isso é pesado. A sujeira por toda parte, a sua mesa está coberta de vômito. Nós estamos diante da mesa da presença, amém ou não? Amém. Nós fomos chamados por Jesus para sentar na mesa com Ele. E nessa mesa onde tem Jesus, não tem vômito. Toda palavra derramada na mesa de Jesus serve para edificação, para cuidado, para santificação, para transformação. Vocês se entristeceram, amados? Nós precisamos observar quais as mesas que tem vômito no meio dela.
Muitas pessoas vomitando falsas verdades, falsos ensinos, coisas que são de acordo com o mundo. Afaste-se disso. Vá para a presença de Deus. Vá para a presença de Deus. Não trate comum, não ache comum essas coisas. Nunca vai ser comum. Nunca vai ser comum. Não foi falta de unção, não foi falta de altar, não foi falta de oportunidade, foi falta de temor. Números 3:4 diz que eles não tiveram filhos. Os sacerdotes ali, eles não tiveram filhos, eles morreram. Quem vive embriagado espiritualmente não deixa descendência. Não estou falando sobre o álcool agora, estou falando de uma embriaguez em forma geral. Quando o extraordinário vira ordinário, nós nos embriagamos com coisas pequenas. Casamentos começam extraordinários. Você vai ligar para sua noiva. Cadê os noivos aí? Levanta a sua mão, você que está noivo. Levanta a mão. A gente fez uns noivados aí, ó. Tem uma galera que vai casar. Aleluia. Você vai ligar para a noiva. Aí a mão começa a suar frio, a barriga embrulha. Você fala um negócio, aí você não sabe se falou direito, aí você fica com vergonha, fica tudo vermelho. Não é assim, amados? A gente fica com aquela vergonha assim: será que eu falo? Será que eu não falo? Meu Deus, como vai ser? Aí você casa, passa um tempo, as coisas começam a se tornar comum. Você já não trata mais como você tratava antes, você já não cuida mais como você cuidava antes, não abraça mais como abraçava antes. O casamento começa extraordinário, mas vira ordinário. Mão suando, coração acelerado, aqueles primeiros encontros, orações na madrugada. Cadê os crentes aí? Quando eu conheci a sua pastora, amada igreja, nós fizemos um propósito de oração. E nós orávamos toda noite, às 3 horas da manhã. Eu morava lá em São Paulo, ela morava em Jacareí. Eu ligava para ela, ou ela ligava para mim, e a gente orava. Às vezes a gente dormia no meio da oração. Tá aí? Alô? Tá aí? Acordado? Às vezes acontecia. Mas por 1 ano e meio, foi 1 ano e meio, né? Nós oramos. Nós fomos intensos aqui. Voltemos para a intensidade do começo. Amém, amados? Voltemos para o amor que a gente amava Jesus no começo. Sabe quando você se trancava no quarto de oração e você ficava horas lá? O mundo, eu não estou nem aí para nada lá de fora. Eu quero orar, eu quero adorar Jesus. Chora, lágrimas. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença. Boa noite. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Aleluia. Quando o extraordinário vira ordinário, nós temos um problema. As coisas viram rotina, viram comum, depois vai virando descaso. Eu já conquistei, eu não preciso mais. Tome cuidado de tratar o seu marido, de tratar a sua esposa como uma conquista, porque conquistas perdem a graça. Não conquista, é uma aliança, é uma parceria, é amor. Amém ou não? Amém. Quem é casado diz amém com força. Amém. Aleluia. O ordinário vira profanação. O relacionamento extraconjugal, ele começa quando o extraordinário é tratado como comum. O mesmo acontece com o altar, com o ministério, com a ceia, com a oferta. A ceia não é ordinária. O culto, a oferta na presença de Deus não é algo feito de qualquer forma. Não é ordinário. Jesus pode marcar a ceia para outro dia. Jesus, hoje eu estou ocupado, hoje eu tenho uma responsabilidade aqui. Não, é o momento que Ele quer sentar na mesa com a gente. Essa mesa não era opcional, essa mesa era uma convocação. Vocês 12, vem aqui, senta na mesa comigo, vai acontecer algo muito importante. Estão entendendo, amados? Existe um culto que não é opcional. Eu não sou o tipo de pastor chato que fica te ligando, você perdeu o culto, fala: e aí, você não veio? Por que você não veio? Volta para a igreja. Está faltando, anotei seu nome na chamada. Eu não sou esse tipo de pastor. Mas eu preciso te dizer,
Você pode até deixar de ir na célula, você pode deixar de vir no culto de quarta-feira que você está trabalhando, você pode até faltar um domingo ou outro por uma questão, mas na ceia você tem que estar na casa do Senhor. Porque não é para mim, não é para que você me veja aqui, amado. É para que nós possamos nos conectar com Deus, como família, para que nós possamos estar ao redor da mesa com aquele que nos salvou, com aquele que cuida de nós, e nós possamos aprender uns dos outros. Há um culto convocatório. Eu não troco a ceia por viagem nenhuma. O extraordinário, ele não se negocia. Os meus domingos, na verdade, não são negociáveis. Pouquíssimas são as quartas-feiras que eu não estou na igreja. O Evangelho, ele não quer gente emocionada. Ainda que ele contém emoção, ele não quer gente emocionada. Ele quer gente consciente daquilo que está fazendo. O culto não é entretenimento, é alinhamento. Não é para a gente vir aqui, que da hora, que culto top, que palavra da hora, que louvor da hora, eles estavam afinadíssimos, estava isso. É para a gente se encontrar com o nosso Pai e colocar o alinhamento dele na nossa vida. Deus está levantando uma geração como Eleazar e Itamar, que permaneceram vivos. Nadab e Abiú foram sacerdotes que foram cortados. Aí Deus levanta 2, Eleazar e Itamar. É uma geração que vive, não uma geração que morre. Nós somos uma geração que vive uma vida que não é nossa, uma vida que Cristo nos proporcionou. O sagrado não pode ser profanado. Deus está levantando uma geração poderosa aqui, amados, que sabe não dar as coisas santas aos cães, nem entregar pérolas aos porcos. Uma geração que sabe colocar as coisas certas no lugar certo. Uma geração que sabe colocar a glória de Deus no lugar da glória de Deus. Que sabe se entregar no altar. Que não vai até a presença de Deus com amargura no seu coração. Que não vai apresentar ofertas tendo perdão contra o seu irmão, mas perdoa, ama, cuida e então entrega, então ama, então cuida. Nós estamos, amados, preservando aquilo que Deus nos deu. Você pode dar banho no porco, colocar laço, colocar perfume, mas ele vai voltar para a lama, é da natureza dele. O animal, amém? O animal, o porco, é da natureza dele. Nós somos ovelhas, nós não somos porcos, amém? Amém. A ovelha pode até cair na lama, mas ela não mora lá na lama. Seu lugar não é na lama. Seu lugar não é no lamaçal do pecado. O seu lugar não é na destruição. Você é uma ovelha amada do Senhor Jesus. Ele te tira desse lugar, Ele te limpa, Ele cuida de você, Ele remove os pelos sujos que foram feitos pelo maligno, e Ele te trata, Ele te cuida. Esse é o Senhor que nós servimos, amados. Nós não somos porcos, nós somos ovelhas. O que você carrega é extraordinário. Não permita que tratem como ordinário aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Muitas vezes nós ouvimos, a palavra é feia, tá? Mas eu vou falar, a gente ouve esses vômitos das trevas, só entrando aqui na mesma mensagem. Nós ouvimos esses vômitos das trevas. Você não deve confiar em ninguém mesmo, você deve fazer o seu, e nada não importa para ninguém, faz e não conta para ninguém. Sabe essas coisas que a gente ouve falar e parece que é bonito, a gente até aplaude em alguns momentos. Só que Jesus nos chama para confiança, Jesus nos chama para amar. Tem um texto, eu não vou ler aqui, em Mateus 10, Jesus está dizendo para os discípulos irem evangelizando, entregando amor, entregando cuidado, curar, libertar, amar, em todos os lugares. Vão de casa em casa, entreguem o amor de Jesus para eles. E se as pessoas não receberem, bata suas vestes, limpe a poeira das suas vestes e vá para a próxima casa. Se virarem as costas para vocês, se machucarem vocês, quando vocês entregaram o amor, quando vocês entregaram carinho, quando vocês entregaram cuidado, quando vocês ministraram, quando vocês trataram, as pessoas viram as costas para vocês, caluniam vocês, o que você precisa fazer? Brigar, chorar, gritar, se entristecer? Batam a poeira das vestes, vai para a próxima vida que você vai amar. Não se entristeça, não chore, não chore.
Não grite, não brigue. Você não quis? Tudo bem. Eu vou pro próximo. Eu vou cuidar, eu vou amar. Porque a maldade do mundo não pode ferir os nossos corações, endurecer os nossos corações, entristecer a nossa mente a ponto de nos igualarmos àqueles que fazem o bem, somente aqueles que fazem bem para nós. Talvez vocês, assim como eu, já tenham sido machucados pela igreja. Mas sabe quem mais foi machucado pela igreja? Jesus Cristo. Ele foi o que foi mais machucado pela igreja. E ele foi até o fim. Ele amou até o fim. Ele amou até o fim. Eu e vocês, nada merecedores. O que ele deu era extraordinário. Autoridade, poder, libertação. Se eles não valorizam, não negociam. Quando você entende que o altar é extraordinário, a oferta é extraordinária, a ceia é extraordinária, o culto é extraordinário, o ministério é extraordinário, seu chamado é extraordinário, seu casamento é extraordinário, a sua casa é extraordinária, você não trata mais nada como passageiro. Você não perde as melhores coisas que Deus tem para a tua vida. Você não entra distraído, você não entra indiferente, você não entra embriagado emocionalmente. Quem continua aqui diz amém mais uma vez? Amém. Você tem que entrar consciente em terra santa. Vem, Moisés, tira a sandália e venha. Espera aí, tira a sandália, entra aqui. É isso que Deus está falando para a gente. Eu tenho certeza no meu espírito, amado, que Deus quer nos levar para lugares mais altos. Que Deus quer acrescentar glória sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a minha família, sobre a tua família, sobre a nossa igreja, sobre os nossos filhos. Que entremos conscientes daquilo que Deus está fazendo. O ordinário é quando eu acho que eu mereço. O extraordinário é quando eu sei que é pela graça. Nós entramos num lugar de graça. Romanos 2, versículo 4, abre aí comigo. Olha Paulo aqui, amados, o que ele está dizendo para a igreja. Ei, não percebe o quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Muitas vezes a gente fala assim, a pessoa está fazendo um monte de coisa errada, quem dera ele tropeçasse, caísse e percebesse a bobeira que ele está fazendo. Só que Deus trata diferente. As manifestações de graça são para nos constranger do nosso pecado. As manifestações de amor dele são para nos mostrar o quanto ele nos ama, mesmo sendo indignos. Ele nos leva ao arrependimento. Jesus está nos chamando para o arrependimento nessa noite também. Nós falamos sobre não tratar o extraordinário como ordinário, falamos sobre temor, falamos sobre consciência, falamos sobre reverência, mas agora nós chegamos ao ponto mais alto de todos dessa mensagem: a mesa com Jesus. A mesa com Jesus detém a graça do Senhor. Não é qualquer mesa, é a mesa da graça. Não é o medo que nos traz à mesa, o medo de sermos punidos, o medo de sermos destruídos. É a bondade de Deus. Não é a condenação que nos quebra, é o amor que nos quebra. Muitas vezes nós estamos andando por aí autossuficientes, exaltados, altivos. E aí nós somos tratados pelo amor de Deus e a gente se quebra, fala assim: meu, olha onde eu cheguei, olha o que eu fiz na minha vida. Estão aqui comigo ou não? Querem ir embora? Chega por hoje? Imagina vocês falam que sim, quero ir embora, levanta e vai embora. Socorro, Deus. Deus poderia nos expor. Deus poderia nos usar como exemplo para as outras pessoas. Deus poderia pegar toda a nossa sujeira, contar os nossos segredos para um profeta e expor para todo mundo. Mas Ele nos chama no particular: vem cá, senta aqui comigo, deixa eu te curar, deixa eu te tratar.
Deixa eu te libertar. Deixa eu derramar meu amor sobre a tua vida. Não é a condenação que nos quebra, é o amor. Ele foi paciente, Ele foi tolerante, Ele foi bondoso. Essa bondade não é permissão para continuar essa bondade não é uma permissão para a gente continuar nas trevas. É um convite para a gente voltar para Deus. Hoje não nos aproximamos da ceia esmagados pela culpa, mas nos aproximamos dela sabendo da justificação nas nossas vidas. Romanos 5:6. Quando estávamos completamente desamparados. Eu não sei vocês, mas eu já estive nesse lugar, amém? Eu já estive no lugar de completamente desamparado. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Quando nós estávamos totalmente quebrados e necessitados, Ele morre por nós. Na hora certa Ele nos encontra. Na hora que estamos sensíveis, na hora que nós nos abrimos, na hora que nós permitimos, Ele nos encontra. Ele não esperou você melhorar, Ele não esperou você organizar a sua vida, como alguns dizem que deve fazer. Deixa eu arrumar as coisas aqui antes de eu ir para a igreja. Deixa eu resolver uns problemas aqui, umas pendências. Ele veio quando você estava desamparado. Ele veio no momento de necessidade. A cruz não foi resposta aos seus acertos, ela foi resposta à nossa incapacidade. Nós somos fracos, nós somos frágeis. A ceia não celebra a nossa perfeição, celebra o sacrifício de Cristo, o merecimento dele no madeiro. Chegando ao fim da mensagem, mas não ao fim do culto. Abre a sua Bíblia em Romanos 8. Abre aí, bem profético. A gente vai ler esse texto aqui. E eu preciso que você entenda que não é qualquer texto de qualquer carta. Isso aqui é para você. Isso é para você. Isso é para sua casa, isso é para sua família. Isso é para você, talvez no seu momento de desespero, talvez no seu momento de escuridão, talvez no seu momento de dor. Esta é a palavra de Deus para você. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Nós, amados, eu e vocês, quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido. Esse convencimento vem sobre a tua vida também. O Espírito Santo está escrevendo essa verdade dentro do teu coração agora, enquanto essas palavras estão sendo declaradas nesse altar, por um vaso de barro tão simples e tão frágil quanto vocês. Enquanto eu declaro essas palavras, elas estão sendo escritas no teu coração, pelo sangue de Cristo Jesus. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá uma salva de palmas a Ele, se isso entra no teu coração.
amados, talvez o inimigo te acuse, talvez a sua memória te acuse, talvez os teus pensamentos te acusem, o passado venha bater na porta, mas Deus nos declara justos, e se Ele nos justifica, quem pode nos condenar? Cristo morreu, ressuscitou e hoje Ele intercede por nós. A mesa não é um lugar de condenação, é lugar de justificação. Deus está te chamando para ser justificado na presença dEle. Não é algo que nós podemos fazer, é simplesmente crer. Isso nos será imputado como justiça. Eu não estou pregando uma graça barata, como você percebeu. Não é vem na mesa, senta e tudo passou. É compromisso. Nós sabemos o nosso compromisso com Ele. Nós sabemos o nosso compromisso com a presença dEle. Fé gera compromisso. Mas eu estou feliz de saber que existe compromisso nessa noite. Existe fé aqui nessa noite. Ainda que seja de um grão de mostarda, ainda que seja pequena, ainda que seja uma gotinha no teu coração, existe fé para você se tornar justificado. Existe um tempo novo sobre a tua vida, porque nós estamos pisando em terra santa. Mais um texto, Romanos 8:18. Abre aí. Você está com um marca-texto? Marca isso na tua Bíblia. Também é sobre a tua casa, também é sobre a tua família. Creia nisso. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite confuso. Talvez você tenha entrado nessa casa amargurado. Talvez você tenha entrado nessa casa sem rumo. Eu não sei porquê, mas talvez isso tenha vindo sobre a tua vida. Olha o que esse texto diz. Considero que o nosso sofrimento de agora... Tem alguém passando por alguma situação? Eu considero que o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória de que nos será revelada mais tarde. Toda chuva um dia passa. Todo vento um dia passa. Nada permanece. Deus, Ele faz todas as coisas saírem, apenas a glória de Deus permanece em nós. Nada daquilo que você está passando pode se comparar com a glória que está vindo sobre a tua vida. Ele tem o melhor sobre o teu coração. Talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja lutando, talvez esteja cansado, mas não será separado do amor de Deus. Nada pode romper esse amor eterno. Nada pode nos separar. Então eu não me aproximo com medo, eu me aproximo com temor. Eu tiro os meus sapatos e vou até a presença dEle. Nós não merecíamos. Nós não somos dignos. Nós estávamos desamparados e Ele nos amou. Nós nos aproximamos com gratidão. Vamos até Ele com gratidão. Talvez não tínhamos amigos, mas Deus nos deu amigos. Não tínhamos em quem confiar e Deus colocou pessoas de confiança ao nosso redor. Estávamos em escuridão e Deus mandou um servo que iluminou ali uma velhinha frágil, pequena, mas a gente começou a enxergar tudo e a luz começou a tomar conta da nossa vida. Nós nos aproximamos com gratidão. Nós nos aproximamos com lágrimas. Lágrimas de alegria, lágrimas de dor talvez, mas lágrimas entregue na presença dEle. Esse amor nos constrange. Esse amor nos quebra, nos transforma. Hoje nós não vamos participar da ceia como um ritual. Todos são convidados a sentar na mesa do Senhor. Não é um ritual. Eu não sou ninguém para dizer se você é merecedor ou não de sentar na mesa. Eu não sou merecedor. Eu sou um pecador. Mas eu fui santificado. Deus te chama, vem, senta na mesa comigo, deixa eu te santificar também.